mais uma xícara nova. Essa xícara aqui eu ganhei de aniversário da minha amiga Martinha Arruda. Martinha, beijo. Que o Senhor continue te abençoando, te guiando no seu espaço. Você é bênção. Nunca vou te esquecer. Por mais que você esteja longe, eu não vou te esquecer, tá bom? Fique na paz do Senhor. Queridos, eu quero meditar na palavra do Senhor com vocês nessa manhã. Vou tentar ser muito breve. Eu quero refletir aqui no livro de Mateus, capítulo 4, tá? Onde vai falar da tentação de Jesus. E eu quero refletir com vocês em alguns pontos sobre o deserto de Jesus, né? Como o capítulo fala de deserto, e Jesus é levado ao deserto, fala sobre a tentação de Jesus, eu vou tentar identificar aqui nesse texto 3 tipos de deserto que acontecem na nossa vida. Vou ler aqui, capítulo 4, do 1 ao 11. Só que eu vou ler aqui só os primeiros, só para refrescar a mente, porque todo mundo já conhece esse texto, você pode ler na sua casa. Jesus ele é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Preste atenção. E depois de jejuar 40 dias, 40 noites, ele teve fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Eu vou ler até aqui. Depois vocês leem em casa. O texto ele fala sobre a tentação de Jesus. E eu quero observar o seguinte, que aqui no capítulo 1, o texto é claro, onde ele fala que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Presta atenção, pelo Espírito. Então eu vou pontuar 3 coisas aqui. A primeira coisa, qual é a situação de Jesus nesse texto? Você lê o texto, eu li o texto, eu identifiquei. Eu tentei identificar qual é a situação de Jesus aqui nesse meio. Primeiro, eu percebi que ele é levado o texto fala que ele é levado pelo Espírito. Segundo, ele está de jejum há 40 dias. Terceiro, ele é tentado em sua natureza divina. Olha só, se você observar o texto, os 3 questionamentos que Satanás faz para Jesus, ele é tentado em cima da sua natureza divina. Preste atenção, quando o diabo fala assim: se és filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Primeiro questionamento. E Jesus já combate com a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra de Deus. O segundo questionamento do diabo é: se você é filho de Deus, atire-te daqui e dá ordem aos seus anjos para te guardarem. Aí Jesus combate com a palavra de novo. E o terceiro questionamento, o diabo lhe mostra os reinos para Jesus. Olha só que ousado. Ele oferece para Jesus o que é de Jesus. Se prostrado me adorares, esse reino é teu. Ou seja, já era de Jesus. É muito ousado Satanás, né? Então, os 3 questionamentos de Satanás em cima de Jesus em cima da sua natureza. Esse é o primeiro ponto que eu observei. O segundo ponto a minha pergunta foi: por quê? Por que ele foi tentado em cima da sua natureza divina? Porque o diabo, ele sabe que Jesus é Deus. Ele sabe que Jesus é Deus, ele sabe que Jesus poderia transformar a pedra em pão, ele sabe que se Jesus se jogasse, os anjos pegariam ele, ele sabe que tudo aquilo que ele ofereceu era dele. Ele sabia. Então, por quê? Por ele saber, ele sabia que ele deveria vencer como homem, não como Deus. Então ele teria que se conter na sua natureza divina, porque ele estava 40 dias com fome, ou seja, ele tinha necessidade física de comer, mas ele estava alimentado com a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Olha só a importância de se alimentar da palavra. E por isso que ele é tentado na sua divindade, porque ele precisava vencer como homem. Olha só que interessante. E João 3,16, quando você lê João 3,16, você vê que Deus ele veio ao mundo como homem e ele precisava morrer na cruz como homem para ser ressuscitado como Deus. Lindo isso, né? Então ele fez milagres no caminho, ele fez milagre enquanto ele estava aqui, ele agiu como Deus, agiu como homem, sim. Mas a Bíblia fala que ele precisava ser tentado em tudo, e ele foi tentado em tudo. Ele precisava ser tentado em tudo para depois ele falar assim: eu venci o mundo. Tá entendendo? Então esse foi o segundo ponto. Por quê? O terceiro ponto
o Espírito de Deus que leva Jesus para ser tentado, porque ele precisava vencer. Ele precisava ser tentado e vencer como homem. Por isso que o Espírito leva. E é aqui, nesse ponto, que eu quero falar para vocês sobre os 3 tipos de deserto. Primeiro, existem 3 tipos de deserto. Esse primeiro que a gente falou, que a Bíblia fala que o Espírito levou Jesus. Então, o primeiro tipo de deserto é onde o Espírito é Deus que leva você. O segundo tipo de deserto é você mesmo cria, você mesmo vai com suas próprias pernas. E o terceiro tipo de deserto é o que o diabo cria para você cair. Então, a minha pergunta nessa manhã para você é: que tipo de deserto você está? Se você se encontra dentro de algum tipo de deserto, qual é? Você saberia identificar? Porque tem muita diferença entre 3 tipos de deserto. O primeiro, quando Deus leva, ele leva com propósito. Quando o Espírito levou Jesus ao deserto, ele tinha um propósito. Jesus precisava vencer como homem. O segundo tipo de deserto é aquele que você vai. Você mesmo cria. Por quê? Como é que você cria esse deserto? Por alguma precipitação sua, por ser muito ansioso, ou fazer uma escolha errada, por andar por caminhos que não deveriam entrar. E você acaba entrando no deserto onde você mesmo cria. Não é Deus que te manda, não é mão do diabo, é você. Tá entendendo? E o terceiro tipo de deserto é o que o diabo mesmo cria. Como é que o diabo cria esse deserto? Como é que o diabo cria esse deserto para você cair? Quando você não está pautado na palavra, quando você não está revestido, quando você não busca o Senhor, quando você dá brecha. Você deu brecha, o diabo vai entrar e vai te jogar no deserto. Tá entendendo a importância de você meditar? Quando Jesus fala, não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra, Jesus aponta para nós a necessidade que temos de nos alimentar da palavra. Mesmo quando nós não nos alimentando fisicamente, se a gente estiver alimentado espiritualmente, é isso que vai te segurar. É isso que vai me segurar a palavra. Tá vendo a necessidade de viver a palavra, de estar na palavra, de buscar a Deus, de buscar a sua presença? Deus é lindo, porque aqui ele nos ensina como deveremos viver, como podemos viver, como devemos viver. Então eu espero que você entenda essa palavra e que você medite nela. E que você consiga identificar, se você está dentro de um deserto, que tipo de deserto eu estou? Será que eu estou dentro de um deserto? Isso que eu estou passando, foi eu que criei? Foi Deus que me colocou ou foi o diabo? Foi a armadilha de Satanás? Porque assim, Jesus quando foi tentado, ele foi tentado na sua divindade. Ele precisava vencer como homem, mas ele foi tentado na sua divindade. O diabo ele vai te tentar naquilo que você é fraco. O diabo vai te tentar na área que você é fraco. Então o que você precisa fazer? Identificar qual é a área que eu sou fraco. E aí proteger essa área. E aí não deixar brecha nessa área. E aí fugir mesmo da tentação. E aí mergulhar na palavra para fechar todas as brechas. Para você não cair na tentação. Tá entendendo, querido? Recebe essa palavra no seu coração. Que o Senhor possa abençoar o seu dia, o seu lar, o seu coração, a sua mente. E você possa viver pautado na palavra, viver os princípios que Deus ensina na sua palavra. Porque quando você se alimenta, você se fortalece e você vence. Jesus venceu o mundo por nós. Agora é o nosso dever vencer as nossas tentações, amém? Fique na